concentração nos atos de pessoa jurídica. Pode até levar a entender que contraria 6.015, mas, na verdade, se vocês lerem o 594A e o 598A, vocês vão ver que eles surgiram juntos. Então, foi uma forma de encaixar, tanto em pessoas jurídicas como em títulos e documentos, uma fundamentação para essa concentração. Então, creio eu que não vai cair uma questão que não seja repetição disso aqui, ó. E aí, se cair de acordo com o Código de Normas, é isso. Se for de acordo com a 6.015, a resposta é outra. Ou seja, se a pessoa tem um contrato de compra e venda, ele só quer a conservação, ele não poderia fazer a pergunta aqui presencial se um registro, se um contrato de compra e venda poderia ingressar o título dos documentos. Então, muito boa pergunta e vou complementar ela e vou trazer um pouquinho de raciocínio. Primeiro, compra e venda de móvel, de bem imóvel. Automotor com expressa previsão na 6.015. Tá? Depende do direito que ele tiver relacionado. Compra e venda com alienação fiduciária, se é para fins de alienação fiduciária, a STF já decidiu que é na repartição para fazer o documento dele. Então, DETRAN, 27, nos 27 que existem, se chamam DETRAN. Não, até a denominação poderia ser alterada, mas DETRAN. Então, por isso, na verdade, seria departamento do registro, que é executado por meio da delegação do RENAVAN. Mas, enfim, dependendo do direito, poderia ou não poderia. Primeiro, a gente identificar isso. Segundo, tem um artigo de um registrador de São Paulo, e aí até troquei uma ideia com ele. Pô, Marcos, tu avacalhou com o meu artigo agora. Que, falando em princípio da concentração do registro de imóveis, o artigo dele era sobre o contrato de compra e venda de imóvel que não tem acesso ao registro de imóveis. Não teria acesso. Ou por uma falta, digamos, de formalidade, não teve lá o reconhecimento de firma, ou não teve a testemunha, ou qualquer outra formalidade que tenha, e aí não teve acesso e ele não consegue satisfazer. Não suscitou dúvida. O entendimento dele é que caberia, então, o título de documentos já por essa previsão da 6.015. Eu trocando ideia com ele, tá, mas então estou acabando aqui com o princípio da concentração da matrícula. Principalmente com as disposições legais que dizem lá que o direito real de aquisição, né, pode ingressar no registro de imóveis. E caso ele não seja constituído, então, pela via legal, mas pelo menos como notícia para assegurar direito, vai ter uma eficácia muito melhor do que registrar em títulos e documentos, em razão da especialidade, concentração da matrícula e previsão legal. Não vai ter o seu registro de direito real, mas teria só a averbação. Mas como fazer isso se a gente não... Aqui em São Paulo, tal, não sei se pode, tal, hoje, mas na época não podia. Norma, né? Não tem os requisitos legais, não vai ser averbado. Bom, então suscitação de dúvida. Se a pessoa não pode, e às vezes é impossível atender o requisito. Bem simples. Precisa reconhecer por autenticidade. Só que o firmatário faleceu. Impossível satisfazer. Faz suscitação de dúvida e diz, olha, está aqui certidão de óbito do signatário. É impossível cumprir a formalidade, mas eu preciso garantir o meu direito. Aí, possivelmente, o juiz vai analisar o caso concreto e, se for só isso, ele vai dizer, realmente não tem como cumprir. A pessoa faleceu, então foi reconhecido por semelhança, autoriza o registro. Poderia ser feito dessa forma. E aí ele, mas tu avacalhou com o meu artigo então, né? Então, não vai mais ter registro em títulos e documentos. Olha, não tem sentido. Mas é aquela coisa que a gente falou, né? Tem coisas que não têm sentido, mas que ainda são feitas porque a lei determina uma competência registral. Então, um contrato de compra e venda de veículo precisa passar, então, para verificar que tipo de veículo, qual é o tipo de direito, né? E se ele já foi ou não foi previamente registrado na serventia ou no local de registro competente. Então, ainda que seja de imóvel, um contrato, tá, particular, abaixo de 30 salários, que não precisa de escritura pública, e que já foi registrado no registro de imóveis, por que ele não pode ser registrado nesses documentos para fins de conservação e perpetuidade? Não teria utilidade, mas não tem impedimento, né? Não haveria utilidade
Depende, porque... certidão no registro de imóveis a qualquer momento, lá está conservado. Ele não conserva a integralidade do ato. Hoje, até com a digitalização, sim, mas não há uma obrigatoriedade de transcrever ou de reter o título. Inclusive, o oficial do registro de imóveis, não é a minha área, tá? Mas o registro de imóveis, tem até uma decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul dizendo o seguinte, o título é da parte. Então, não pode ficar riscando o título da parte. Tem que devolver ele sem ficar riscando. Porque lá era do hábito dos registros de imóveis fazer as sinalizações dos direitos e das pessoas com cores, azul, vermelho e tal, qualificação. Colega do Rio Grande do Sul, né? Assim, né? Muito comum. Então, voltava a escritura cheia de risco colorido. E aí, se não me engano, não me lembro se essa decisão acabou entrando no Código de Normas, mas assim, o título é da parte, então o registrador não pode ficar rabiscando o título. Então, e o título ele vai em integral, né, poderia ir integral no livro 3. Né? Então, o que acontece? O título de documentos, eventualmente uma compra e venda ainda que de imóvel, a pessoa às vezes pode ter um interesse em ter a perpetuidade dele. Seja por questões históricas ou culturais, enfim. Eu gostaria, se eventualmente eu tivesse, sei lá, adquirido um imóvel que tivesse um valor sentimental, de eu ter esse contrato perpétuo comigo. Né? Então, eu gostaria, por exemplo, de ter comprado o carro que o meu pai teve quando foi sei lá, tivesse 30 anos, um carro de hoje 40 anos atrás, eu gostaria de comprar. Não ia ter um valor financeiro grande, mas eu gostaria de ter acesso à documentação, quanto que ele comprou, enfim, é uma história familiar do qual eu tenho interesse. Então, eventualmente, as pessoas podem ter interesse nisso. Né? Que é justamente essa finalidade, uma das finalidades dos documentos, que é a perpetuidade e publicidade. Então, vejam que, creio eu, que se a gente for analisar 6.015, um registro, um contrato já registrado na serventia ou no local competente, na letra fria do Código de Normas, não poderia. Mas aí vocês vão ter que prestar, então, atenção no enunciado. No enunciado. Se o enunciado trouxer 6.015, está lá, para publicidade e conservação. Se trouxer o 598A, não pode. E aí a banca, ela sabe disso. E aí, às vezes, os candidatos dizem, nem vou estudar o Código de Normas, porque está na 6.015 ali, é só... Tipo, e aí, quando vai responder, diz, não, mas isso é ilegal. Não é ilegal. Está na norma, está certo, marcou errado. Vai perder tempo recorrendo. E, muito provavelmente, se for cópia, não vai ter a questão anulada ou revisada. Não vai ter. Não vai ter. Está lá, expresso. Poderia ser uma prevenção a algum tipo de fraude, para registrar um contrato, e como ele vai tirar uma certidão ou o interior, ele poderia tentar provar que aquele documento estava em cartório. Então assim, a finalidade ela vai estar aqui. Inicialmente ela é mera conservação e publicidade, mas ela não é de... Se a conservação dos documentos fosse inútil, ninguém guardava os seus comprovantes, seus recibos, né? E se às vezes é uma coisa que tenha importância, seja jurídica, sentimental, etc., se usa o título de documentos. Eu, por exemplo, eu registro os meus diplomas de pós-graduação no mestrado. Vocês sabem quanto tempo demora para pegar a segunda via na universidade? Meses. Meses. E se eventualmente abrir uma vaga para um curso, etc., eu preciso apresentar. Eu perdi o meu e agora... E a inscrição se encerra. Lascou. Então, documentos que, às vezes, embora não tendo sentido nenhum de registrar, se eles são de difícil obtenção de uma segunda via, ou às vezes tem uma dificuldade em replicar ele, é a possibilidade desses documentos. Esse é um exemplo dos títulos já registrados. Bom, 599. Para surtir efeitos em relação a terceiro, o contrato de locação de coisa móvel será registrado no título de documentos do domicílio do locador. Depois eu vou falar disso aqui, mas uma dica do Código Civil e de competência registral. Todos os contratos tipificados no Código Civil, que eu me lembre, todos,
acabaram passando a competência do título e documentos, e até caiu uma questão dessa agora no concurso, se não me engano, do Rio Grande do Sul. Se não for, amanhã eu vou trazer questões de 3 concursos. Do Rio Grande do Sul, do IESES, que é a banca atual do Ceará de 2018, e do Rio de Janeiro de 2018. Eu não trouxe questões do Paraná, de Minas, porque, se não me engano, no último curso, a doutora Vanusa, que foi quem expôs os documentos, trouxe as questões de Minas. Então, quem eventualmente tinha feito aquele curso, né, para não ficar repetido, então eu trouxe uma da banca e outras que a do Rio Grande do Sul foi bem difícil, então é importante vocês pegarem bem, e do Rio de Janeiro porque tem algumas especificidades que é difícil de ver, então é bom a gente trazer e abordar. E veio uma questão que traz competência registral, numa dessas provas, traz competência registral e faz justamente isso que a gente vai falar agora, competência registral previsto na 6.015 e no Código Civil. Que eu me lembre, tá, todos os registros tipificados então, no Código Civil tiveram sua competência especificada, não sei se alterada ou não, mas especificadas no Código Civil. Então, uma dica, todos os contratos em que a pessoa é devedora, vai ser, então, esse o local para o título de documentos. Domicílio do locador. Por que locador? Porque lá na 6.015, para fins de escrituração, considera o locador como devedor. Se vocês forem lá na 6.015, para fins de escrituração, vocês vão ver lá, considera-se credor e devedor, respectivamente. E aí traz um rol lá. E aí vocês vão ver que, lá nesse rol, o locador é considerado como devedor. Marcos, e a compra e venda no Código Civil? Mas a compra e venda, com reserva de domínio, quem que tem que pagar? O comprador. Ele efetivamente está devendo. Então, essa é uma boa dica de lembrar dos contratos de acordo com o Código Civil. Então, aqui. E, não tendo previsão expressa, 6.015, contrato local de todos eles, todos os contratantes. E caiu exatamente assim na prova. Exatamente assim. Uma questão bem difícil. Não vou dizer assim muito difícil, tinha outras pesadas. E, inclusive, ligada à registro civil. Mas, amanhã vocês vão ver essas questões. Bom, então é o seguinte, contrato de locação de coisa móvel no ofício de domicílio do locador. Então, isso aqui subiu para o caput, vocês vão ver que no Código está revogado, e aqui, a escritura pública e sentença de constituição de solução de união estável. E aí, vocês já tiveram aí a abordagem do tema, né? Já tiveram algumas considerações que entenderam, então, a função e essa divisão e de como isso pode ser cobrado, né? De como isso pode ser cobrado numa prova de primeira etapa. Bom, vou deixar então para pegar o artigo 600 depois do nosso intervalo. Agora é almoço, né? Então a gente volta daqui, que hora? 1h30, a gente volta aqui, né? Quem não gostou não precisa voltar, né? E quem não gostou, mas mesmo assim quer me ouvir, para tentar pegar alguma dica, eu acho que se a gente conseguir pegar uma dica, ou pelo menos entender alguma coisa de como funciona, etc., eu acho que é válido, né? Então, enfim, é isso. Voltamos a 1h30.